Dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Aleluia! E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que reviva. E você diz amém. Amém. Eu peço que com carinho, por gentileza, você olhe para quem está do seu lado e lance uma pergunta para ele, assim dizendo: neste cenário, ainda está fraco, neste cenário, quem é você? Ossos secos, ou um profeta? Tiago está ali em cima, né? Tiago disse que se ele sentasse aqui na frente eu poderia falar dele, mas ele não sentou, então. É brincadeira, irmãos. Ele está ali, o Tiago, homem de Deus, profeta de Deus, pregador da palavra de Deus. Os líderes do departamento fiquem atentos com esse profeta, né? Falei. Irmãos, estamos diante de uma profecia, algo intenso, que aconteceu na vida de Ezequiel. Peço que os intercessores iniciem a sua intercessão de forma forte e intensa, para que nós possamos adentrar de forma forte no mundo espiritual. Se tratava de uma profecia e que aparentemente não era muito boa. Em seu início não era muito boa. Se tratava de uma profecia para consertar o que estava quebrado e para ressuscitar aqueles que estavam mortos. Rogério, qual era a situação naquele período? E o porquê que Deus resolve falar desta maneira? A Bíblia nos diz que naquele período o povo estava cativo na Babilônia, e entendemos e sabemos bem que a Babilônia representa o mundo, já estou aplicando. E o povo de Deus, posso também dizer e chamar todos eles de profetas, estavam dentro da Babilônia. E o que eu entendo ao ler, ao entender a história do povo hebreu dentro da Babilônia, é que em sua grande maioria se corromperam a Babilônia. Em sua grande maioria deixaram de fazer aquilo que era correto aos olhos do Senhor. Em suma, abandonaram a sua crença, abandonaram a sua fé. Alguns até aparentavam estar de pé, alguns até aparentavam estar bem, mas não estavam nada bem. Então a Bíblia nos diz que nesses períodos de trevas espiritual, Deus levanta alguém. E entendemos ao ler a palavra de Deus que Deus resolve levantar alguns profetas para profetizar
para este povo que estava caído no cativeiro, na Babilônia ou no mundo. E a Bíblia nos diz então que Ezequiel é selecionado dentre essa multidão de homens e mulheres caídos. Ele é selecionado por Deus, e acredito eu que ele é selecionado por Deus não de uma forma aleatória, mas de uma forma concreta. Como assim, Rogério? Deus não escolhe pessoas tortas. Profetas, para ser erguidos e levantados como profeta, é necessário que ele faça aquilo que a multidão não está fazendo. E assim Ezequiel, ele é escolhido por Deus porque ele fazia o que ninguém estava fazendo. Entendemos que existe um efeito chamado efeito manada. E este efeito ele é causado quando uma grande multidão de pessoas influentes, ou simplesmente uma grande quantidade de pessoas, quando essa grande quantidade de pessoas começa a fazer algo, a falar algo, a seguir alguém, a cantar uma música, este efeito manada faz com que algumas pessoas sejam influenciadas a acreditar, a gostar de quem não gostava, a fazer o que não fazia, porque todo mundo está fazendo. E o que é interessante é que dentro deste efeito manada, que pegou a muitos, não pegou a todos. Eu quero repetir isso. Dentro deste efeito manada, que pegou a muitos, não pegou a todos. Deus contava com um profeta, e é interessantíssimo que dentro deste que Deus contava, existia algo de diferente. E o que era isso? O que era essa diferença que existia dentro deste profeta? Personalidade. Ele tinha personalidade e caráter para dizer não às tendências. Ele tinha personalidade e caráter para dizer não às influências, se é que você me entende. Ele tinha caráter e personalidade para não se tornar uma Maria vai com as outras, e ele continua na sua marcha, na sua caminhada espiritual, fazendo o que ninguém estava mais fazendo. Ele continua em sua intensidade, orando como as pessoas oravam antes, mas não oravam mais, buscando com intensidade, assim como todos buscavam antes, só que agora é fora de moda, se tornou cafona, mas ele continua. E sabemos que quando somos a minoria, algumas coisas começam a acontecer. Passamos a ser rejeitados, porque não andamos como todos andam. Passamos a ser estranhos, porque não nos vestimos como todos se vestem. Passamos a ser esquisitos, porque não praticamos aquilo que todo mundo pratica. Pelo contrário, passamos a ser pessoas estranhas, pessoas esquisitas, por fazer aquilo que aos olhos da multidão é antiquado, é quadrado, exagerado, não precisa. Para que tudo isso? Para que tanto glória? Para que tanto aleluia? Para que tantas línguas estranhas? Para que tanto movimento? Para que tanto pulo? Para que tantos gritos exagerados? Está doendo meu ouvido? Para que tudo isso? Para que esse irmão rouba? Para que ele fica de pé? Está cobrindo a minha visão, eu não consigo enxergar o pregador? É assim que o vale de ossos secos se comporta ao ver alguém vivo em movimento. Agora eu peço que você acotovele quem está do seu lado e pergunte para ele: quem é você nesse cenário? Você é os ossos ou você é o profeta? A Bíblia nos diz que Deus, Ele quer ressuscitar aquele que estava morto. Deus, Ele quer ressuscitar aqueles que estavam mortos, porque, afinal de contas,
Eu não estou falando de morte, morte da carne, morte permanente. Eu não estou falando de exumação de ossos. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de morte espiritual. E se fosse também uma morte física, Deus teria o poder de fazer você ressuscitar. Teria. Basta Ele querer e você ressuscitaria. Mas eu estou falando aqui nessa noite a respeito de morte espiritual. E quem foi que disse que Deus abre mão de alguém que morreu no sentido espiritual? Eu peço que você olhe novamente para quem está do seu lado. Diga para ele, diga para ela: Deus não desistiu de você. Eu não sei se você é o profeta, ou se você é o vale de ossos, se você é alçada, se você está seco, se você está seca, se você está sequíssimo, se você está sequíssima. Eu não sei se você já não tem mais glória, se já não tem mais aleluia, se já não tem mais língua estranha. Eu não sei se você já não bate mais o pezinho, se não mexe mais a mão assim. Eu não sei se você já não faz mais eu não sei, mas de uma coisa eu sei, é que Jesus não desistiu de você, e para a tua vida nesta noite tem vida. E o gostoso é que eu nem pedi para você dar glória. A Bíblia então nos diz que Deus dá uma visão para o vivo a respeito daqueles que estavam mortos. Deus dá uma visão para o vivo a respeito daqueles que estavam mortos. Tem profeta que acha que quem está morto já não tem mais jeito. Existem alguns tipos de profetas duvidosos, que não quer ver ninguém de pé, só ele. Que não quer ver ninguém profetizando, só ele. Não quer ver ninguém pregando, só ele. Não quer ver ninguém cantando, só ele. Existe essa qualidade de profeta. Só que a Bíblia diz que Deus dá uma visão em espírito para Ezequiel. Ezequiel é levado para um cemitério. Ezequiel é levado para um cemitério. Eu posso até mesmo dizer cemitério de profeta, cemitério de soldados, ministério, aleluia, profetas, ministérios caídos, ministérios abatidos, ministérios mortos, um vale de ministérios abatidos. E Deus fala para ele dizendo: passeia em volta desse cemitério. Ele começa a passear em volta do cemitério. Muita gente morta, cenário terrível, cenário catastrófico, mas ele continua passeando porque Deus deu ordem para ele passear. Imagina um cenário terrível, sendo este pessoas mortas no sentido espiritual. Ora, quem nunca se deparou com alguém morto no sentido espiritual? A pessoa não quer vir para a igreja porque está morta. A pessoa não aceita um convite porque está morto. E é complicado lidar com crente morto. E vale lembrar que não era sobre ímpio, não era sobre pessoas não entendedoras a respeito de Deus e das coisas celestiais. Era o próprio povo de Deus que representava aquele vale de ossos secos. Então era crente. Difícil é lidar com crente morto. Só que quem disse que Deus levanta o profeta para lidar com o crente morto? Não, Deus levanta o profeta para liberar a palavra do céu para o crente morto. Não é a palavra do profeta que vai levantar, não é a minha mensagem que vai te levantar, não é a mensagem dos ministros que estão aqui espalhados pela igreja que vai te levantar, mas é a palavra que sai da boca de Deus, direto do altar de Deus, desce lá do céu, brada no coração do profeta, e o profeta simplesmente replica aquilo que ele ouviu do céu. Olhe para quem está do seu lado e diga: receba nessa noite a profecia de um profeta. Receba nessa noite a profecia de um profeta. Eu nessa noite de hoje estou incumbido e na responsabilidade de pregar, trazer uma mensagem de profecia para o mês de março, que por sinal é o mês do meu aniversário. Com prazer eu vou profetizar. O mês de março vai ser um mês abençoado. O mês de março não vai haver morte. Só que eu quero antecipar
antecipar algumas coisas, porque tem coisa que Deus faz lá no começo e no fim Ele explica. Não vai ter morte a partir de hoje, não vai ter morte, é a partir de hoje. Frutos e sementes serão lançadas agora na terra, para então no mês de março você poder colher. Mas deixa eu reduzir a marcha. A Bíblia nos diz, aleluia, que Ezequiel começa então a passear em volta do vale. Muita gente morta, muita gente caída, ex-profeta, ex-ministro, ex-pastor, aleluia, ex-profeta, todo mundo estava ali junto e misturado, todo mundo morto, todo mundo caído, osso misturado com osso, aleluia. O crânio de alguém estava lá do lado direito, o fêmur de alguém estava no lado esquerdo, aleluia. Estava uma bagunça total, um caos absoluto. E vale lembrar que eram partes de profeta, profetas fragmentados, podemos assim dizer. Eu vou repetir isso: profetas fragmentados, podendo assim dizer. E eu quero começar a aplicar. Profetas fragmentados, podemos assim dizer. A mente fragmentada, o corpo está aqui, mas a mente está pensando lá na conta. O corpo está na igreja, mas a mente está pensando no baile funk. Vou falar, o corpo está na igreja, aleluia. Eu não estou falando de agora, estou falando de um dia a dia. O povo de Israel não estava morto em apenas um dia, não. Eles estavam vivendo uma morte em vida. E tem muita gente que está vivendo uma morte em vida, está dentro da igreja, acha que está na presença, mas não está na presença, acha que está só porque veio para a igreja, acha que está com Jesus. Eu ouço muitas pessoas olhar para mim e dizer: porque eu estou na igreja, porque eu sou da igreja, porque eu sou da Ibiraporinha. Mas pouco ouvimos dessas pessoas falarem dizendo: eu sou de Jesus, eu sou do Messias, eu sou habitante celestial. E é para você mesmo que eu estou pregando nessa noite de hoje. Eu vim aqui para profetizar vida para você que já não tem mais vida. Tem conserto sim. Alguém olhou para você e disse: já era, o crânio já está do lado de lá, a perna está do lado de cá, já está todo fragmentado, a mente já está toda bagunçada, já não sabe mais o que quer da vida, já não sabe mais o que quer cursar ou se não quer cursar nada, já não sabe se quer profetizar. Um dia está marchando aqui, outro dia está lá fora, muita gente criticando, muita gente terminando de matar, os ossos é sequíssimos e tem gente pisando no osso. Só que tem uma palavra de esperança para a tua vida nessa noite de hoje. Quem foi que disse que acabou? Não acabou não. Liguei. Não acabou, diz o Senhor dos Exércitos. Não acabou. Tem profeta passeando aqui na igreja. Intercessores comecem a passear aí no meio da igreja. Coisa doida. Passei. Assim como Ezequiel passeou no meio do vale de ossos secos. Os ossos estavam sequíssimos. E o texto faz questão de mencionar que os ossos estavam sequíssimos. Se estavam sequíssimos é porque o prazo de validade deles, é porque o estado de decomposição já estava totalmente avançado. Até os ossos já estavam esfarelando e se acabando, virando pó. Pó da terra, matéria-prima. Achou que eu não ia pegar o gancho, né, pastor Marcos? Já estavam esfarelando, virando pó. E sabemos que Deus ama trabalhar em meio ao pó. Lá no Gênesis, no capítulo 1, nós vemos Deus fazer a sua grande e primordial obra sobre o pó da terra.
Deus é especialista em levantar pessoas do pó. Eu vou repetir isso para ficar gravado aqui na sua cabeça. Deus é especialista em levantar pessoas do pó. Do pó nós iniciamos, para o pó nós iremos, mas no pó nós não ficaremos. Do pó nós iniciamos, para o pó nós iremos, mas no pó não ficaremos. Como assim? No pó no sentido espiritual, para você que está vivo, você não vai ficar porque Deus vai te levantar hoje. Para aqueles que já se foram, que já fazem pó, já são pó, aonde foram sepultados, não ficarão ali por muito tempo, porque quando Jesus voltar o corpo será reconstruído, aleluia. Mas não quero entrar nesses meios. A Bíblia nos diz que o profeta profetiza, assim como Deus lhe deu ordem. Poderão esses ossos ficarem de pé? Senhor, tu sabes. Então, profeta, você vai fazer o seguinte: você vai profetizar assim tudo o que eu te falar. Então, profeta, você vai falar tudo conforme eu estou mandando eu te falar, nada mais e nem nada menos. Está entendendo, profeta? Ezequiel, que não é besta nem nada, então ele começa a profetizar conforme Deus lhe deu ordem. Ele profetiza. A Bíblia nos diz então que aqueles ossos foram colando. Um movimento, um reboliço terrível começa a acontecer. Osso com osso. Começam então a haver um reboliço. A Bíblia diz que houve um reboliço. No sentido natural da palavra, houve uma bagunça. Osso se juntando com osso. Pó fazendo-se físico, matéria física de novo. Deus é especialista em levantar algo físico, tangível através do pó. Não foi assim lá no Gênesis? Eu falei isso numa quinta profética. Deus ele faz um desenho através do pó da terra. Deus faz um desenho através do pó da terra. E numa quinta profética que alguns estavam aqui, outros vão se lembrar, eu disse da seguinte forma: que homens e mulheres donos de casa, que varrem a sua casa, faz da seguinte maneira: tampa as brechas, fecha a janela, fecha a porta, depois que junta todo o pó, para que não haja corrente de vento para espalhar todo o trabalho que fez. Deus fez algo extraordinário. E naquele dia eu lancei um desafio para a igreja. Eu desafiei, quando você chegar na sua casa, você varrer a sua casa, eu te desafio você pegar o pó que você juntou e tentar fazer alguma coisa de útil. Faz um desenho através daquele pó. Mas eu não estou falando de um bonequinho, não. Eu estou falando de um corpo físico, com veias, com tendão, nervos, carne, porque foi isso que Deus fez com o pó. Geralmente pó a gente joga no lixo, é imprestável, não dá para fazer nada, não é isso? Geralmente a gente varre o pó da terra, que vem através da janela, que vem da rua, que vem com a porta aberta. A gente varre, pega a pazinha, joga no lixo. Deus ele é especialista em pegar aquilo que é semelhante ao lixo, ou que as pessoas acham e determinam que é lixo, para fazer algo extraordinário. Na última quinta profética que eu preguei, eu olhei para a igreja, assim como eu estou olhando agora, e disse: alguém pode até olhar para você e dizer: não vale de nada, não vale para nada, é pó, é lixo. E eu disse uma palavra muito forte, eu quero repetir: lixo humano. Alguém olhou para você e te disse: lixo humano. Deus olhou para você e disse: é útil, tem utilidade, vou levantar, vou transformar em alguém. Estenda a sua mão em sinal de receber. Alguém olhou para você e disse: lixo, não vai chegar em lugar algum, não vai se formar, e se chegar a se formar não vai trabalhar na área. Vai sim. Alguém olhou para você e disse: não vai chegar em lugar algum, não vai receber nada, não vai ter casamento, não vai ter festa, vai cair antes do casamento, vai embuchar, porque foi assim que você ouviu. E Deus está mandando profetizar aqui nessa noite de hoje: vai acontecer algo forte e extraordinário que vai te impressionar.
O osso se junta. E a Bíblia nos diz então que ele toma forma. Nasce tendões. Eu peço que você olhe para a sua mão e agora aberta, assim. Agora fecha ela. Abre. Fecha. Esse é o movimento dos tendões que Deus colocou sobre as tuas mãos. Como é que funciona? O tendão é o órgão que liga os ossos ao músculo. E Deus, ele monta tudo isso através do pó. Rogério, o que isso tem a ver com Ezequiel? Eu vou te explicar. Ezequiel, ele começa então a profetizar aquele corpo que se juntou, aqueles ossos que se juntaram e que se formou nervos e carne, que agora estavam de pé. A Bíblia diz que eles estavam de pé, mas não tinha vida. A Bíblia diz que eles estavam de pé, mas não possuíam vida. Tem gente que já está de pé, mas está morto. Tem gente que tem a aparência de vivo, mas está morto. Tem gente que tem linguajar de vivo, mas está morto. Tem gente que anda como vivo, se move como vivo, está de pé aparentemente vivo, mas está morto. Tem gente que entra na igreja, parece que está vivo, mas quando ninguém vê, está morto. E estava lá aquela multidão de pessoas, mortos-vivos, mas de pé. O profeta, olhando tudo aquilo, ele entende que todos estavam mortos, mas estavam de pé, que é algo extraordinário, por sinal. Morto de pé. Se o morto estava de pé, significa que já começou o milagre a acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, não sei como é que foi o seu fim de ano. Pode ter sido catastrófico. Pode ter sido uma detonação. Porque o diabo faz isso em fim de ano. Detona a vida das pessoas. A sua vida explode, assim como os fogos explodem à meia-noite. A vida espiritual vai para o ralo. Tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que aproveita que está na praia, que não tem ninguém vendo. Só que hoje em dia com a internet sempre solta alguma coisinha, não tem jeito, irmão. Aí hoje você está aqui, está de pé, mas está sem vida. E glória a Deus por isso, porque você está de pé aqui. Glória a Deus por isso. Tem gente que acha vergonhoso isso, vir para a igreja mesmo estando morto. Tem gente que acha vergonhoso. Só que nessa noite eu tenho uma boa nova para te dizer a respeito disso. O milagre já começou e você nem percebeu. Só de você ter tido força de se levantar, mesmo estando morto, ter saído da sua casa ou ter saído direto do seu trabalho, ter pegado um ônibus lotado, ter enfrentado uma multidão de pessoas naquele aperto, ter enfrentado afrontas lá no seu trabalho de pessoas, colega de trabalho, de gerente chato. Só de você ter enfrentado tudo isso e ter parado aqui neste endereço é sinal que um milagre já começou lá. Quando você acordou, quando você colocou na sua bolsa, na sua mochila, o seu uniforme de vir para a igreja, o milagre já começou ali, você não percebeu. Pegue na mão de quem está do seu lado, diga para ele, para ela, você é um milagre. Só por estar aqui você é um milagre. A Bíblia diz que eles estavam de pé, mas sem vida, sem movimento. Porque quem está morto não se movimenta, apesar de estar de pé. Ele está de pé, mas não tem força para se movimentar, porque lhe falta espírito. Ele até consegue vir para a igreja, mas não consegue se movimentar, porque lhe falta espírito. Se é que você me entende. Ele até consegue se assentar nesses bancos, pastor Heber, mas não consegue gerar movimento, porque lhe falta espírito. E por que você falou, Rogério, a respeito do Gênesis? É porque quando Deus, ele molda o ser humano lá do pó da terra, a Bíblia diz que ele assopra o fôlego de vida. E acontece algo fenomenal quando Deus assopra em alguém. Tudo aquilo que era lixo, ele passa a se tornar algo valioso e precioso. Afinal de contas, você é a maior e mais valiosa criação de Deus. Você é
a maior e mais valiosa criação de Deus. Existe uma série de pássaros e de animais terrestres, existem, lindos, perfeitos, porque foram criados por Deus. Mas você é a maior e mais linda criação de Deus. Do jeitinho que você é a mais linda criação de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, porque eu quero ser profeta de Deus. Você está morto, mas vai receber vida, porque o Deus que assoprou no Gênesis, o mesmo Deus que assoprou, que mandou, aleluia, o profeta assoprar, aleluia, o mesmo Deus que assoprou lá no Gênesis e aconteceu vida, Ele está aqui passeando em nosso meio, assoprando sobre a tua vida. A Bíblia diz então que Ele profetiza, assim como Deus lhe deu ordem. O povo estava de pé, mas estava morto. O povo estava de pé, mas não tinha vida. Eu peço que você entenda isso. Deus manda Ezequiel profetizar de novo, pastor Eli. Deus manda Ezequiel profetizar de novo, igreja. E dessa vez agora Deus ele dá um negócio muito doido, maluco. Deus empresta um poderzinho para o profeta, até porque o profeta não tem poder. O profeta ele recebe emprestado o poder. Deus olha para o profeta Ezequiel e diz: assopra. E quando eu li isso, eu comecei a viajar e eu lembrei do meu amigo pastor Alexandre. Deus manda ele assoprar. E nem o próprio profeta se deu conta a respeito do que aconteceria quando ele soprasse. E quando o profeta, obedecendo a voz de Deus, ele soprou, aconteceu um negócio tão maluco, mas tão doido, que quem estava morto passou agora a se movimentar de forma diferente, porque ele estava gerando vida. Começou a gerar vida. A vida sendo gerada começou a nascer movimentos. Os tendões que eu pedi para você abrir e fechar sua mão começou a se movimentar. E o profeta soprando. A Bíblia diz que virou um reboliço. Deus manda o profeta dar ordem ao Espírito. O Espírito então começa a descer segundo a ordem que Deus manda o profeta dar. Estou me arrepiando inteiro aqui. O Espírito começa então a descer sobre a vida de quem estava morto. E quem estava morto então começa a receber vida, começa a receber vigor, por causa do Espírito que estava vindo através do sopro do profeta. Aleluia! O profeta sopra na ordem de Deus, segundo a ordem de Deus. O povo começa então a receber vida, e a Bíblia diz que se torna aleluia, se torna então um povo vivo, um exército vivo. E quem é vivo se movimenta. Quem é vivo tem que reagir porque está vivo. Quem é vivo, faz alguma coisa, porque é vivo. Quem é vivo, aleluia, fala porque está vivo. Quem é vivo, faz alguma coisa porque está vivo. Quem é vivo não fica só de pé, ele anda. Quem é vivo, aleluia, não fica só andando, ele marcha, porque é soldado. Quem é vivo, ele não fica só marchando, ele também fala, ele glorifica, ele grita glória, ele grita aleluia, sai rajada de língua estranha, porque ele é vivo. Só os vivos. Nessa noite de hoje eu lhe convido a ficar de pé e reagir. Intercessores, eu vou incomodar de novo. Comecem a passear sobre este ambiente. Nave da igreja e galeria, segura na mão do teu irmão em nome de Jesus, só não feche os corredores. Aperte a mão de alguém, olhe para ele e pergunte de novo: quem é você nesse cenário? De novo, quem é você neste cenário? Agora não precisa repetir não, agora eu vou te perguntar: quem é você nesse cenário? Eu vou dizer quem sou eu. Eu sou profeta. Eu não aceito
aceito morte espiritual. Eu não aceito mais passar um culto sem falar línguas estranhas e ir para casa do mesmo jeito. Não aceito. Eu não aceito mais viver sem a presença de Deus. E não é sobre mim. Eu não aceito mais viver sem a presença de Deus. Já dizia um corinho: me enche ou me mata de uma vez. Eu sou das antigas. Segurou a mão dele aí, segurou a mão dela. Agora eu lhe convido a fechar os teus olhos. E você já sabe o que deve fazer. E vai acontecer o reboliço, o reboliço, o reboliço. Tarachando camborada, sandalábia. Recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe, recebe. Camborachando, cambarábia. Camborachando é final. Levanta a mão do seu irmão, levanta a mão dele. Soltou por quê? Levanta a mão dele. O profeta assoprou. A Bíblia diz que o Espírito desceu, 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 e o renovo aconteceu, e o renovo aconteceu, e o renovo aconteceu. Pegou, 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 já pegou, mata, pegou, 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 já pegou ali. Já pegou ali, na galeria, recebe também na galeria. Pega, 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 pega. Desceu, 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 desceu. Recebe vida, recebe vida. Eu vou lhe dar um minuto.
altar, eu falei com Deus em mistério e em oração. Eu disse: Deus, eu quero quebrar o protocolo em mim, porque eu me adequei ao sistema e parei de marchar. Doidou, gente? Eu falei: Deus, em 2025, eu não quero saber se a minha marcha vai fechar a porta. E eu entendi que vivo, soldado vivo, ele tem que marchar. Soldado que não marcha não é soldado. Soldado que não bate continência não é soldado. Comandúria, Célvia, Eminacambo, Manduque, Seriminal, Andoraci, Mendo, que Andara, Nora, Mandou, que Atara, Céu, Andara, Mandou, Comanda, Raul, Mendo, que a Siri, Mindora, me comanda, Radou, Candada, Seri, Mindou, Mandada, Nora, que andara chamora bacandarada dela doronaio. Para de se preocupar com o que vão falar de você. Para de se preocupar com o que vão achar a teu respeito. Mas vão dizer que é meninice. Tô nem aí pra você. Vão dizer que é emocionado. Prefiro ser um emocionado lotado de Deus. Vão dizer que é exagero. No mundo eu exagerava. Na presença de Deus eu vou extravasar mesmo. Eu tô nem aí. Alguém ali já entendeu? No final de 2024 eu falei: meu Deus, eu não quero depender de movimento de ninguém. Faça o movimento em mim. Não quero depender de pregador bom, até porque a comunhão é minha entre eu e o Senhor, Deus. Não quero depender de cantor bom, porque a comunhão é entre eu e o Senhor. Não quero depender de gritos, de barulhos. Não quero depender do som da bateria, apesar de gostar demais. Mas não podemos se tornar dependentes e ainda assim segurando na mão do teu irmão porque você soltou. Deus está olhando para você nessa noite e está te dizendo: eu quero te fazer independente. Porque estamos todos juntos, mas no sentido espiritual somos independentes. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus está descendo independência sobre a tua vida. Como assim independência? Independência espiritual. Tem gente aqui que precisava ser carregado. Deixa eu te falar, você vai passar a carregar alguém para ajudar. Deixa disso, deixa de precisar de ajuda. Aleluia, você é profeta, pastor. Tem gente que só funciona se a missionária for na casa dela. Não vai precisar. Quem vai fazer a visita agora é você. Tem gente que só funciona se receber uma mensagem do pastor. Ah, eu não vou para a igreja porque o pastor passou por mim e não falou comigo. Vai ser independente a partir dessa noite. Deus tem independência para a tua vida. Feche teus olhos que eu vou orar e já vou entregar. Meu Deus, dá aí o teu povo sobre as tuas mãos, Senhor. Um povo independente na tua presença. Um povo que marcha com as suas próprias pernas, porque o Senhor levantou. Um povo que ora com a sua própria boca, porque o Senhor levantou. Um povo que clama de joelhos, porque o Senhor deu joelhos. Um povo que ora, que busca e que a tua glória desce, porque hoje o Senhor perdoou pecados. E aonde, meu Deus,
abundava pecado, superabundar a graça. Aleluia. Deus está fazendo uma limpeza sobre a vida de alguém aqui. Alguém está aproveitando para falar algo íntimo com Deus. Eu não quero te interromper. Daí eu seriminaracando é que a adoracia é menor que a seriminal. Eu não posso dar lugar, eu não posso falar em línguas estranhas, porque aconteceu um remanaia, sema comandadora na reserva. E mil manu que a série com aquele mandarracando, ramando, ramandada ideio. E aconteceu bacando, reciamando, ramanda canarral. Tá entendendo? Só que aí vai uma palavra do céu para a tua vida. O arrependimento veio, a graça desceu junto. O arrependimento veio, a graça desceu junto. E quando a graça desce, um banho de sangue acontece, é sangue do cordeiro. E quando o banho de sangue do cordeiro acontece, ele te purifica e ele te limpa. E quando ele te purifica e quando ele te limpa, não há mais limitações para sentir a graça. Satanás tem colocado uma prisão mental sobre a tua mente, dizendo: você não pode se envolver, você não pode se misturar no manto, você não pode sentir por causa daquele daia série Micanda Arábia. Só que manda Deus te dizer: se envolve. A palavra para a sua vida é: se envolve. Eu vou repetir, a palavra de Deus para a tua vida é: se envolve. Não entendeu ainda? A palavra de Deus para a tua vida é: se envolve na presença dele. Porque quanto mais você se envolve na presença dele, menos espaço tem para tudo aquilo que te perturba. Quanto mais você se envolve na presença de Deus, menos espaço tem para a sua carne gritar. Quanto mais você se envolve na presença de Deus, menos espaço tem para que a sua carne te acuse a respeito de algo que você fez há 10 anos atrás. E quanto mais você se envolve na presença de Deus, menos espaço há. Tem gente que vai começar a acordar de madrugada não para pecar, mas para voltar a orar, porque recebeu vida hoje. Pastor, eu quero aqui encerrar minha mensagem. E eu quero fazer um convite antes, para poder fechar. O convite é para o Vale de Ossos Secos. Você que já não aguenta mais essa situação. Não dá mais. Não dá mais não. Já era. Você que depois dessa mensagem já não suporta mais viver desse jeito. É para você. Eu quero te lançar o convite. Vem aqui no altar e aceita Jesus como seu Salvador, e isso acaba. Eu não aguento mais a depressão. Vem para o altar que isso acaba. Eu não aguento mais a aflição. Vem para o altar que isso acaba. Eu lanço o convite hoje. Cadê o primeiro? O primeiro corajoso a vir para o altar. Não aguento mais, não quero mais viver assim. Vem para o altar. Até o final do culto você ainda tem tempo. Vou repetir. Até o final do culto você tem tempo. Receba essa palavra de Deus. Deus abençoe.